Bom dia, que as bênçãos do Senhor Jesus esteja sobre a vida de todos. Trouxe aqui mais uma palavra. Vamos agradecer primeiro a Deus, né, por mais um dia, né, e pedindo a Ele que nos direcione e que abençoe, né, nossa semana e a nossa vida. E guie da forma que Ele quer. Irmãos, a palavra de hoje está em Marcos 3, versículo 31 ao 35. Ela fala o seguinte: chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele e disseram: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes disse, e ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando ao redor, para os que estavam sentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer um que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Irmãos, então o que podemos ver nesse versículo? Nós vivemos hoje em um mundo, né? Sim, que se tem privilégios, né? Então, aí veja, se você é conhecido de tal pessoa, você tem um determinado privilégio. Se você tem determinada idade, você tem privilégio, você tem determinados privilégios, né? Ou se é da família principalmente, então você tem dinheiro, você tem valor e privilégio. Entenda que essas são a realidade desse mundo, infelizmente. Então, mas e com Deus, né? Alguém tem algum privilégio? Então, nós podemos até se perguntar, né? A mãe de Jesus tinha algum privilégio por ser a mãe dele? Os amigos, parentes de Jesus tinham algum privilégio por serem próximos? Então, qual é o privilégio de quem está com Cristo? Temos que ver o privilégio de quem está com Cristo é de quem ouve a palavra e pratica o que está escrito nela. Então, para Deus, conta os que ouvem a sua palavra e lhe obedecem. Então, esses são os maiores privilégios que temos, o privilégio do reino dos céus. Então, olha que coisa linda, né? E, então, são desses que ouvem a palavra e colocam em prática. Então, irmãos, com Deus não funciona dessa forma. Então, com Deus não funciona e não vai funcionar nunca. Ter muito dinheiro, né? Ou você está próximo de alguém só porque ela pode te oferecer algum benefício, algum bem-estar, né? E eu por estar próximo de uma pessoa, porque ali você de repente vê alguma oportunidade de crescimento, de alguma vantagem, tirar alguma vantagem de alguma forma, então, né? Então também não vai funcionar. Então também não funciona ter e ser conhecido de alguém importante. Então com Deus não funciona. Então só funciona os que ouvem e seguem a sua palavra. São estes os que ouvem com o coração, com sentimento e sentimento verdadeiro. E esses que estão abertos à palavra de Deus. Então, não pense você que você vai ter privilégios com Deus, se você de repente ajudar alguém, né? Ou está fazendo algo por alguém,
por pena, de repente. Então, assim, então você fazer mesmo assim, ou ajudar alguém, mas sair depois falando, se vangloriando, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu dei algo para alguém, sabe? Então, não vai funcionar. Não, não adianta. Então, não é isso que Deus quer. Então, o maior privilégio, irmãos, é quando cumprimos a palavra e seguimos a palavra do Senhor. Então, é quando a gente respeita, né, o próximo, é quando a gente faz as coisas de coração, é quando a gente não maltrata, é quando a gente não age com ignorância, com grosserias. Então, quando você coloca o seu ego acima de tudo, né, o seu eu, sempre o seu eu acima de tudo, de qualquer um, sem olhar o sentimento do próximo que você está fazendo, que você está causando. Então, Deus tudo vê, as suas atitudes, as suas ações. Então, não pense você que Deus está se agradando, está feliz de ver certas atitudes humanas. Nunca esteve e nunca estará. Então, sejamos mais sinceros, sejamos mais amorosos e coloquemos acima de tudo a, aquilo que chamamos de valores aqui da terra. Para Deus não é dessa forma. Amém? Então, irmãos, essa é a palavra que Deus deu para estar trazendo, né? Mais uma vez, para abençoar a vida e a caminhada dos irmãos. Fique com Deus e uma semana abençoada. Amém?